Bom dia a todos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Nesse dia ensolarado, né? Um friozinho gostoso, mas a gente está aqui reunido para refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, nessa passagem que foi lida, que é a passagem que nós vamos discorrer, né, nesse nosso encontro. E que as nossas vibrações cheguem até os nossos amigos que estavam agendados, mas que não puderam vir, uns por conta de saúde, outros por outros compromissos, mas que cada um seja envolvido nas nossas vibrações e que as reflexões de hoje sirvam a todos nós, principalmente para essa que vos fala. Então, hoje, nessa passagem, é muito interessante que esse é um fato cotidiano, né? Jesus aproveitava todas as oportunidades, né, para ensinar, e todas as circunstâncias, através do contexto que estava sendo vivido ali. Então, através de ensinos diretos, através das curas mesmo, das parábolas e dos fatos cotidianos. E sempre nos mostrando que o Evangelho é para ser trazido para o nosso cotidiano, trazido para a nossa intimidade. E essa passagem é tão importante, esse encontro de Zaqueu, foi tão importante que foi registrado, né, pelos discípulos. Zaqueu foi um chefe dos publicanos que se tornou seguidor de Jesus. E na Bíblia isso está mostrado aí, como a Ellen falou, no capítulo 19, no item 10, que destaca o arrependimento, esse arrependimento de Zaqueu. E mostra também que Jesus, ele sempre procurava, nas suas alusões, falar daqueles que eram marginalizados, né, pela sociedade, aqueles que eram desprezados. E eu vou tocar uma música aqui, que ela conta esse encontro de Jesus com Zaqueu. É a música Zaqueu, de Tim e Vanessa. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Rabi é Jesus. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passarás por aqui, sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão, meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano, sou um publicano. Se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais.
elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim, os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Linda música, né? Então, e aí a gente fica se perguntando por que Zaqueu era desprezado, né? Zaqueu era desprezado duas vezes, por ser publicano e por ser chefe dos publicanos. Além de ser publicano, ele ainda era chefe, né? E os publicanos, quem eram os publicanos? Por que eles eram desprezados? Porque eles eram os arrecadadores do império. Eles eram os cobradores dos impostos e taxas do Império Romano. E não só os cobradores, como os arrecadadores. Então, eles lidavam ali com a moeda local. E o povo judeu, ele abominava o imposto, né? Entre tantas outras coisas, o imposto era o que mais irritava, era o que mais gerava discórdia entre eles. E por conta disso, muitas revoltas, né, se levantaram para o não pagamento desse imposto. Então, imagina o que os cobradores, o perigo que eles passavam, né? Na verdade, por conta da função, a vida deles estava sempre em risco, né? E Zaqueu era um desses, né? E muitos, por conta da facilidade do cargo, muitos enriqueciam ilicitamente. E o império fazia vista grossa por conta da periculosidade que a função oferecia. E Zaqueu era um desses que era rico, mas era desprezado e que também havia enriquecido, né, ilicitamente por conta do seu cargo. E aí, não só os publicanos, todos os publicanos, né, eram vistos dessa forma, porque era uma classe, né? E todos eram vistos dessa forma. Mesmo que eles fossem mais estimáveis, né, fossem de outra índole, mas eles também eram colocados nesse mesmo lugar de desprezo pela sociedade. E aqueles que mantivessem relações com eles também eram desprezados. Então, os judeus que tinham um destaque naquela sociedade também evitavam, né, o relacionamento com eles para não se comprometerem. E aí, a gente fica pensando, Zaqueu era um homem rico,
tinha posses, tinha um destaque naquela sociedade ali para o império, né? E o que ele queria com Jesus? Um filho de carpinteiro que andava ali pelo mundo. O que Zaqueu queria com Jesus? Zaqueu, aquele homem rico, queria com Jesus. Já que ele tinha a posição dele e como homem rico, o que Jesus tinha a oferecer, né? E assim, Zaqueu, porque a gente fica se perguntando assim, como é que ele daquela forma se converteu num seguidor de Jesus? Zaqueu era como muitos de nós, né, que antes de despertar para o bem, ainda vive no mal. Então ele era uma dessas almas que ainda não tinham despertado para o bem. A vida que ele levava, né, já não dava mais prazer. Não, ele já tinha buscado a satisfação pessoal nos bens materiais. Mas, aliás, esse capítulo todo, gente, fala da riqueza, né, de como a gente lida com isso. Então, Zaqueu foi um camarada que, através da sua função, mesmo que ilicitamente, ele enriqueceu, ele buscou a satisfação nos bens materiais, mas não era mais suficiente, ele já não tinha mais prazer naquilo, faltava algo, como falta para a gente, né? A gente busca aqui o conforto material, mas chega uma hora que está faltando alguma coisa, aquele vazio. Então, em algum lugar lá, em Zaqueu, ainda era fértil, né, as sementes de luz, que foi quando ele ouviu a palavra de Jesus e aquilo despertou nele algo maior. E ele foi buscar, foi ao encontro de Jesus, né? Porque aquele evangelho encontrou ressonância em seu coração. Aí a passagem fala assim: e tendo entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, que é o sicômoro, que a música fala, né? É uma árvore, a figueira brava, para o ver, porque ele havia de passar por ali. Então parece um encontro casual, né? Ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali, então ele foi lá. Mas na verdade a gente vai ver lá no finalzinho, no último versículo, a gente vai ver que não foi tão casual assim. Porque ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí lá no final. E esse encontro, ele transformou a vida de Jesus. Esse encontro ele transformou a vida de Zaqueu. E Humberto de Campos, o irmão X, na psicografia sobre a psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, ele relata esse encontro, né? Ele vai mostrar aquilo que ali no Evangelho não vem trazendo. Então, quer dizer, Zaqueu era desprezado por ser publicano, por ser chefe dos publicanos e por ter enriquecido ilicitamente. E, naquela época, a questão da riqueza estava muito arraigada no coração dos apóstolos. Eles condenavam a riqueza. Então, para Zaqueu ir ao encontro de Jesus, ele ainda mais subir numa árvore, pensa só, ele ia se sujeitar às ironias, né, às chacotas do povo. Imagina o povo passando, a multidão passando e Zaqueu pendurado na árvore. Então, ele era um homem enérgico, que pela mesma sua função, né, de calcular, de raciocinar, o que ele pensou? Eu sou pequeno, eu não vou conseguir nessa multidão ver Jesus. O que ele raciocinou? Calculou, ele vai passar por aí, ele só pode passar por aqui. Então, vou lá adiante, ele foi na frente e subiu na árvore. Que aí ele ia ver Jesus e Jesus ia vê-lo. Então, e quando Jesus chegou, e ele, na verdade, ele não era movido por uma curiosidade. Ele tinha um desejo ardente. Porque só com desejo ardente mesmo para isso acontecer. Né? Porque movido simplesmente pela curiosidade,
mais próximo. Movido simplesmente pela curiosidade, ele não ia se sujeitar a isso, não é? Opa, deixa eu me arrumar aqui. E aí, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado, né, Zaqueu, feliz da vida, desceu para falar com Jesus. Então, olha só, imagina para Zaqueu o que era receber Jesus em sua casa. Então, ele ia receber, ele foi aquela criatura que mesmo errando, mesmo tendo feito o que a gente chama de o pecado, né, que se fala na Bíblia, mesmo tendo pecado, mesmo tendo errado, ainda assim, o seu coração foi um terreno fértil às sementes do Evangelho. Ele ouviu a boa nova e ele percebeu que aquele era o caminho para a sua regeneração espiritual. E por isso que ele foi. E aí a gente fica pensando se nós estamos abrindo as portas da nossa casa, do nosso coração, para Jesus entrar, né? Porque é necessário que a gente abra a porta, porque ele está aí. O Evangelho está aí. Mas a gente precisa abrir a porta para que Jesus possa entrar. Esse negócio aqui próximo vai dar uma confusão aqui, peraí. Abrir a nossa casa. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa,
casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Então é isso. Será que nós estamos abrindo a nossa casa, né, para Jesus entrar através das suas lições de amor, que nos fazem um convite à reforma íntima, à mudança? Então, e vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Imagina a confusão que Jesus fez tomando essa atitude. Aos olhos daquela sociedade, aquele homem era pecador, era condenado. Como assim Jesus andando no meio, né, do rico, mesquinho e pecador? Porque essa condenação, sabe o que os apóstolos achavam? É assim, é como a gente quando se prende à letra e a gente não consegue enxergar o contexto. Eles achavam que todo rico ele tinha que se despojar da riqueza, dividir entre os pobres e só viver com o estritamente necessário. Que cada um, por que precisava de mais de uma camisa? Eles achavam isso. E que era ainda pelas pregações de Jesus, né, que pregava a humildade, o amor ao próximo, que era mais fácil um camelo, né, passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eles achavam isso. Isso causou uma confusão na mente deles. Como é que Jesus estava dando atenção para aquele rico que era pecador? E aí, Zaqueu, extremamente feliz, né, recebeu Jesus, foi com Jesus, recebeu Jesus e sua comitiva toda em sua casa. E mandou preparar uma refeição para todos. E feliz da vida. E aí, depois que estava todo mundo acomodado ali, eles se sentavam ali na frente, no alpendre, imagina, né? E eles começaram a conversar. Qual seria o assunto da conversa deles ali? O Evangelho, a Boa Nova, aquela Boa Nova que Jesus trazia. Zaqueu, sabendo que Jesus condenava a riqueza criminosa, Jesus, isso é Humberto de Campos contando, tá, gente? Não sou eu, não. É Humberto de Campos contando e eu achei fantástico. E assim, para a gente perceber como era o cotidiano e de que maneira Jesus agia no cotidiano dele. E Zaqueu muito feliz e como ele sabia que Jesus condenava a riqueza criminosa, ele se apressou logo para esclarecer para Jesus. E foi muito sincero na sua fala. Ele falou: Jesus, há muitos anos que eu divido, né, a minha riqueza, distribuindo, fazendo bem. Fazendo bem de que forma? Eu vejo os trabalhadores sem trabalho, então eu promovo serviços para que eles, seja no cultivo, seja na criação, eu faço de maneira que eles possam se sustentar suas famílias. Os meus servos, eu sinceramente, de boa disposição, eu procuro atender nas necessidades deles. E Jesus, seja abençoado, seja abençoado você, Zaqueu. E ele fala, e todos nós somos servos de Deus. E os discípulos enlouquecidos. Simão Pedro ficava, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar Jesus na casa de um rico? A gente podia ter se hospedado numa casa mais simples, na casa de um rico, né? Conversando, né? se envolvendo, usufruindo. Então aquilo causou uma confusão muito grande. E aí Zaqueu foi dentro da casa para tomar outras providências, afinal de contas eles iam pousar na casa. E enquanto Zaqueu entrou, os discípulos foram em cima, né, de Jesus, enxovalhando de perguntas, né? Por que tamanha atenção com um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que, né, não se hospedaram numa casa mais humilde? E dentro
daquele cenário que Zaqueu falou, se despojando das suas riquezas para ajudar aqueles mais necessitados, aí ele perguntou, pode alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? Quer dizer, pode servir a Deus e a Mamon? Porque eles enxergavam que Zaqueu era pecador, mas ele estava dizendo que ajudava. Como é que pode servir a Deus e a Mamon? E aí Jesus, fantástico, né, respondeu o seguinte, vocês acham que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Que era o que Zaqueu fazia, né? Quando ele proporcionava o trabalho para aquelas famílias. E aí ele fala que no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os que entesouram na terra escondem as suas possibilidades, as suas potencialidades no cofre da ambição e do egoísmo. E às vezes jogam moedas de ouro para afastar os pedintes, né, da sua presença. Mas aqueles que entesouram no céu, esses fazem dos seus auxiliares, dos seus trabalhadores, como fosse uma família, né? Esses verdadeiramente sabem fazer o uso do depósito que Deus faz das riquezas a cada um de nós. E aí os apóstolos ficaram sem entender nada. Eles ficaram completamente confusos com as respostas que Jesus deu. E aí eles falavam o seguinte, porque tem muita gente que se faz de necessitado. E aí Jesus falava que não era para se ater a isso. Vigie, atenda a necessidade e depois mantenha a vigilância, né? Para a gente não se perder nas viciações e não deixar os necessitados ao desamparo, abandonar aqueles que realmente necessitam. E aí ele fala que ditosos são aqueles que repartem os seus bens com os pobres, bem-aventurados, né? Os que consagram as suas possibilidades, que são as suas potencialidades, aos movimentos da vida. Porque a gente tem que observar o contexto, não é assim que Jesus ensinou? Observe o contexto. Você vai pregar para alguém que está com fome? Você vai dar o pão daquele dia, sendo que ele vai ficar todos os outros dias sem aquele pão? Então a gente atende a necessidade primeira e depois tenta promover aquela pessoa a uma situação melhor, que era o que Zaqueu estava fazendo. E aí, quando ele fala assim, quem tem mais responsabilidade? Aquele que cuida somente de si ou aquele que atende aos seus filhinhos, né? Que é um pai de família que tem a ele e aos seus filhos, ou aquele que só cuida de si? Então, o que ele queria dizer com isso? Aí ele contou a parábola dos talentos, né? Que são aqueles talentos, que na época talentos era moeda, que o Senhor, né, dá aos seus servos para que cada um multiplique. Então deu 5 para um, deu 3 para 2 para outro e deu 1 para um terceiro. E os outros que receberam mais multiplicaram. E aquele que recebeu 1, nada fez, devolveu da mesma forma. E aí o Senhor tomou aquele talento, aquela moeda dele de ouro e deu àquele que recebeu mais, porque ele não foi fiel no pouco. E às vezes a gente tem que pensar nisso. A gente recebeu quantos talentos? E o que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos multiplicando ou nós estamos enterrando os nossos talentos? Então Zaqueu, apesar de tudo, ele procurava multiplicar os seus talentos, proporcionando um bem maior. Esse capítulo todo fala da riqueza, e a riqueza que ele adquiriu, mesmo que ilicitamente, ele dava uma outra destinação, para o bem coletivo. Porque até se ele desse a metade do que ele tinha, ainda assim ele teria o supérfluo. E Zaqueu, ele representa a dificuldade daquele que se arrepende, porque a gente está sempre colocado no mesmo saco. Você se errou uma vez, ele vai ser rotulado por aquele erro e vai ser sempre lembrado daquele erro. Parece que nada do que fizer apaga aquela imagem, né? E ele representa que aquele que verdadeiramente se arrepende, ele pode realmente se modificar, né?
reparar os seus erros e colocar o seu caráter reto novamente. Então, tem noção do que Jesus fez na cabeça daquele povo? Jesus conhecia a alma humana. Ele enxergou em Zaqueu aquilo que ninguém enxergou. A Jéssica falou semana passada sobre mediunidade, né? Que é essa capacidade, essa faculdade que todos nós temos de enxergar além das aparências, com as nossas percepções interiores. E todos enxergavam em Zaqueu, né, o pecador, o avarento, mas Jesus enxergou nele um homem nobre, de bom coração, capaz de transformar a riqueza em trabalho e beneficência. E a gente fica olhando que aquele que procura seguir os caminhos de Jesus através do Evangelho, através sob a visão, principalmente a visão espírita, aquele que consegue caminhar pensando com a própria cabeça, que tem seus próprios valores éticos, morais, alinhados com as leis divinas. Aquele que não precisa da opinião do outro para pensar. A gente acaba... Nós temos crenças, né? Que nós adquirimos, às vezes crenças inconscientes, que nós adquirimos nós trazemos conosco e às vezes adquirimos durante a nossa infância, né? Aquele momento, que eu sempre falo isso, presta muita atenção no que se diz e no que se fala, ou no que se diz e no que se faz próximo a uma criança. Parece que ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção. E a gente ensina mais fazendo do que falando para ela. Ela observa o nosso comportamento. Então, muitas das vezes, a gente fala sobre a vida de alguém, sobre a sexualidade de alguém, sobre a religião de alguém, sobre o partido. E ela absorve aquilo, porque é uma coisa sutil. E ela tem como referência o pai e a mãe, que são as suas referências e, na vida daquela criança, a autoridade. O que minha mãe fala e o que meu pai fala é o que é o certo, não é isso? Ela ainda não tem o discernimento para realmente entender se é aquilo ou não. E aí ela vai repercutindo na vida inteira aquelas crenças que ela aprendeu ou que ela trouxe e foram reforçadas na infância. Sem se dar conta, sem questionar, sem avaliar. E a gente precisa fazer isso. Avaliar as regras, como elas são colocadas, se elas realmente são úteis naquele momento. Jesus curava no sábado. Aquilo era um escândalo, porque o sábado, segundo a lei mosaica, não podia, era, né, consagrado, não podia se trabalhar nesse dia. E o que Jesus fazia? Ele estava derrogando as leis, ele estava ali burlando as leis humanas, desrespeitando? Não, ele só queria mostrar que elas não serviam mais para aquele momento. Ela veio no momento anterior, onde era necessário freio, onde era necessário incutir nos corações a necessidade de buscar a Deus. E Jesus veio no momento em que ele veio trazer o amor ao próximo. Ora, pois, se o próximo está sofrendo no sábado, eu vou esperar a segunda-feira para atender? Porque o sábado ninguém pode trabalhar? Então eram leis, regras, que só serviam naquele tempo em que elas foram criadas, mas que naquele contexto já não mais serviam. E ele fazia isso justamente para fazer as pessoas pensarem, que é o que acontece hoje. A gente não está aqui para derrogar as leis, nem as regras, desrespeitar as regras, mas a gente tem a obrigação de pensar, e pensar com a própria cabeça. Jesus não se deixava influenciar. Ele não precisava da opinião dos outros para agir no caminho, agir corretamente. E a gente precisa se espelhar nesses exemplos. Muitas coisas são boas no seu tempo, mas muitas coisas prescindem de transformação, porque o tempo é outro e precisam ser adequadas às novas necessidades. E a gente tem que aprender a entender isso e pensar e não ficar melindrado quando as situações acontecem e nós temos a crença de que aquilo é muito bom para a gente naquele momento, mas que elas já não atendem mais às necessidades do grupo, não é isso? Do contexto, da família ou da instituição.
ou do momento que a humanidade está vivendo. Nós estamos vivendo um momento que já não cabe certos comportamentos, mas as pessoas insistem nesses comportamentos, não é isso? E a gente tem que aprender a pensar com a nossa própria cabeça. A doutrina é uma filosofia que nos abre um leque, nos amplia a visão de tal forma que só aquele que não quer ver, que não enxerga, que não quer se transformar. Então, esses preconceitos que a gente traz, a gente coloca tudo dentro do mesmo caldeirão. Todo policial, todo político, todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, todo deficiente. A gente acha que todo mundo é igual e cada um é um universo único. E Jesus tinha esse olhar. Claro, governador do planeta, se adensou para aqui estar. Então, ele enxergava aquilo que os nossos olhos físicos não enxergam, porque ele enxergava com os olhos da alma, a sua mediunidade fantástica, óbvio, né? Ele conseguia enxergar além. Então, os olhos daquele povo enxergavam o publicano, aquele que devia ser condenado. Mas Jesus enxergou além da aparência. E ele viu naquele homem, um homem nobre de coração e que estava disposto à sua verdadeira mudança. Então, Zaqueu, ele se despojou daquilo que era velho. Essa é a nossa reflexão. Zaqueu, ele se transformou. Ele errou, mas ele se arrependeu. E ele enxergou em Jesus, na boa nova que ele trazia, o caminho para a sua regeneração e para a sua transformação. E o povo continuava enxergando Zaqueu da mesma forma. E Jesus estava dando a ele ali a oportunidade de se transformar. Só que, obviamente que Zaqueu não ia ficar, né, só naquele momento ali. Aquele era o pontapé inicial. Aquele era o ponto crucial da sua jornada. A partir de então, ele iria buscar novos recursos, novas possibilidades para se transformar moralmente, se transformar realmente num homem de bem e quitar os seus débitos, reparar os seus erros, conforme ele disse para Jesus, como é que ele falou? Eu vou repartir, vou doar os meus bens aos pobres, a metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu lesei, né, eu vou restituir quadruplicadamente. Então, mesmo que ele doasse a metade do que ele tinha, ainda assim ele tinha supérfluo. E se alguém reclamasse que ele não foi justo, ele pagaria 4 vezes mais aquilo que ele lesou. Então, essa é a atitude. Eu me arrependi, eu entendi os meus erros, isso já não me satisfaz mais, já se criou um vazio, eu enxerguei uma possibilidade maior, então eu trago aquilo para a minha vida e procuro na minha prática fazer realmente essa transformação e reparar os erros. E realmente não me melindrar quando alguém me acusar de ter feito o erro, porque eu realmente fiz. E reparar o mal feito. Então a reflexão fica para a gente pensar nesse contexto todo, quem somos nós? Nós somos Zaqueu, que erramos, que recebemos as lições de Jesus. Será que elas encontraram terreno fértil em nossos corações? Ou será que nós continuamos, apesar de tudo, a enxergar só o publicano, com os nossos preconceitos, colocando todas as pessoas no mesmo saco, como se fossem todas iguais, e como se nós também não errássemos? Ou será que nós somos Jesus, que buscamos ver além das aparências, buscamos ver não só aquilo, o rótulo, mas o conteúdo, as obras, que são mais importantes do que as palavras? E isso se estende aos nossos filhos, aqueles que nós cuidamos, porque nós somos sempre exemplo, não pelo que nós falamos, mas pelo nosso comportamento. Ele fala mais do que 1000 palavras.
Então, que os nossos corações, eles possam estar abertos, que nós possamos fazer igual Zaqueu, e ficar se lamentando, né? Se lamentando pelo desprezo do outro, ou pelo falta de afeto do outro, porque tem menos afeto, ficar magoados, perder tempo com essas coisas, quando nós podemos enxergar a saída, mas buscar, como o Zaqueu fez. Ele saiu do seu lugar comum, ele saiu da sua zona de conforto, ele foi à rua, ele calculou a trajetória de Jesus, ele se posicionou onde Jesus passaria para poder vê-lo e alcançá-lo. Ele queria estar frente a frente com aquele que transformaria toda a sua existência. Ele não ficou à beira do caminho se lamentando, ele foi à luta. E a gente precisa fazer como Zaqueu, sair da nossa zona de conforto, buscar a luz, fazer o esforço necessário que só cada um de nós pode fazer. E não importa a opinião dos outros. Muitos chegarão para criticar, para desprezar, para rechaçar. Mas aquele que confia em Deus e no caminho que Jesus traçou, ele abre o seu coração e deixa que Jesus atue em sua vida. Então vamos cantar uma música que fala muito disso, né? Que fala... Ih, perdi a música, gente. Espera aí, instantinho. Perdi a música. Ai, meu Deus. Perdi a música. Cadê a música? Oh, meu Pai. A música que fala... Ah, tá aqui. Que todos nós conhecemos. Que ela fala muito sobre esse momento de Zaqueu, e nós vamos trazer para a nossa vida, entendendo que nós precisamos de Jesus em nossas vidas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim.
Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que Jesus abençoe a todos. Que o Evangelho seja semente de luz em cada coração. Fiquem na paz.